Olá, irmãos, a paz de Jesus. Uma alegria muito grande estar aqui falando com vocês hoje. Meu nome é Fábio Fernando Cristo. Participo do grupo de oração Bom Pastor da Renovação Carismática Católica aqui de Prudentópolis. E quero partilhar algo que Deus colocou no meu coração esses dias e que eu quero partilhar com vocês porque eu venho fazendo isso primeiramente. Nós estamos no ano do laicato. O ano de 2018 é o ano do laicato. E eu falo assim para vocês que me senti muito agradecido a Deus por Deus ter me escolhido, me dado essa inspiração que eu vou partilhar hoje com vocês, que fala sobre a questão dos mistérios silenciosos do terço. Ok? O que é isso? O que são os mistérios silenciosos? Bem, primeiramente, da onde que surgiu essa ideia de talvez elaborar esses mistérios silenciosos? Do tempo em que, antes do Papa João Paulo II, ele veio com essa ideia fantástica para a igreja, de conceder à igreja os mistérios luminosos. Nós tínhamos os três mistérios que compunham o rosário. Era os mistérios gozosos, que fala da infância de Jesus, que tem por base o Evangelho de Lucas. Aí tem o Evangelho, nós tínhamos aí os mistérios dolorosos, que fala da paixão de Jesus, e os mistérios gloriosos, a ressurreição, a ascensão, enfim, a descida do Espírito Santo. Mas faltava, eu sentia quando eu rezava isso, que faltava o quê? Faltava aquela parte do meio ali, faltava aquela parte da vida de Jesus, sabe? Então você saía da infância e ia direto para a morte, para os mistérios um pouquinho antes da morte do Senhor. Quando o Papa João Paulo II criou os mistérios luminosos, que Deus inspirou ele a fazer isso, eu senti uma alegria muito grande no coração, porque a gente passou a meditar mais a vida de Cristo, através da oração do terço. E eu não posso mentir para vocês que eu estou muito feliz de ter tido essa inspiração de fazer os mistérios silenciosos. Até eu falo assim para você, se você ver esse vídeo, você conhece algum padre, algum bispo, que você passe esse vídeo para eles, né? Eu queria saber a opinião, no caso de algum magistrado da igreja sobre isso, né? Da parte de algum bispo. Então, o primeiro mistério silencioso, o que são os mistérios silenciosos? Antes de falar do primeiro. Os mistérios silenciosos são mistérios que se colocam entre a infância de Jesus e o início da sua vida pública. Ou seja, aqueles mistérios que vão ali que procura ligar o mistério gozoso, o último mistério gozoso, com o primeiro mistério luminoso. Esses seriam chamados mistérios silenciosos. Por que mistério silencioso? Por que esse nome? Por causa de um discurso do Papa Paulo VI, tá bom? Que está no Catecismo da Igreja Católica, de 5 de janeiro de 1964, em Nazaré, que o Papa Paulo VI vai dizer assim, né? Nazaré é a escola na qual se começa a compreender a vida de Jesus. A escola do Evangelho. Primeiramente, uma lição de silêncio, que nasce em nós a estima do silêncio. Esta admirável e indispensável condição do espírito. Uma lição de vida familiar, que Nazaré nos ensine o que é a família, uma comunhão de amor, sua beleza austera e simples, seu caráter sagrado e inviolável. Uma lição de trabalho, Nazaré é a casa do filho do carpinteiro. É aqui que gostaríamos de compreender e celebrar a lei severa e redentora do trabalho humano. Então aqui o que nós temos? Nós temos, meus irmãos, o discurso do Papa falando que Nazaré, ele chama assim, a escola do Evangelho. E o que ele diz? Primeiramente é uma lição de silêncio, uma lição de vida familiar e uma lição de trabalho. E por isso, então, o nome dos mistérios silenciosos. Até porque esses mistérios são os mistérios que menos são citados nas Escrituras. Nós temos menos citação, são pouquíssimos versículos que falam sobre isso, mas nós sabemos que eles aconteceram pela Escritura e pela tradição. Então, quais seriam esses mistérios?
O primeiro mistério silencioso seria o crescimento de Jesus. Como que foi o crescimento de Jesus? Foi um crescimento em estatura, sabedoria e graça. Conforme está narrado para nós em Lucas 2,52. Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça. E assim como Jesus é para nós o exemplo a ser seguido, conforme fala o catecismo no parágrafo 520, que diz que Jesus é o nosso modelo, então a gente tem que crescer em graça diante de Deus, diante dos homens, crescer em sabedoria, principalmente na sabedoria divina. O segundo mistério a ser meditado é a submissão de Jesus a seus pais. Ok? Então a palavra de Deus nos diz isso, Lucas 2,51, que Jesus desceu a Nazaré e lhes era submisso. Jesus é Deus. Jesus foi o único ser humano dessa terra que pôde escolher pai e mãe. E ele era submisso ao seu pai e sua mãe. Isso faz com que a gente possa meditar, no caso, o quanto os filhos têm que ser submissos aos seus pais, os empregados aos seus patrões, e assim por diante, a submissão, a obediência, essa virtude tão grande que Deus coloca. O terceiro mistério é, no silêncio de Nazaré, Jesus aprende o ofício de carpinteiro, ou seja, Jesus aprende a trabalhar como carpinteiro. No Evangelho de Marcos, no capítulo 6, no versículo 3, vai dizer isso. Vai dizer assim, não é ele o carpinteiro? Em outra passagem diz, não é ele o filho do carpinteiro? Mas em Marcos diz, não é ele o carpinteiro? Nós sabemos que Jesus aprendeu o ofício de carpintaria. Então, Jesus ele também aprende o trabalho humano, o valor do trabalho humano. No quarto mistério, nós vamos meditar que Maria guardava tudo isso em seu coração, conforme está lá em Lucas 2,51. Diz que Maria guardava todas essas coisas em seu coração. Então Maria via, presenciava, cresceu junto de Jesus. Ninguém viveu nessa terra tão perto de Jesus quanto Nossa Senhora. Foi ela quem mais viveu perto de Jesus. Maria e José. Então, guardar a palavra de Deus no nosso coração, fazer com que a palavra de Deus se torne carne em nós, que a gente viva ela. E no último mistério, no quinto mistério luminoso, nós meditamos a morte de São José. Sabemos que a morte de São José ela não é narrada nos evangelhos, mas nós subentendemos, porque quando Jesus está na cruz, Jesus confia Maria aos cuidados de João, e Jesus não faria isso se São José estivesse vivo. Então a gente sabe que São José já era falecido pela sagrada tradição e mesmo pelas escrituras. E a morte de São José foi uma morte sem igual. Por quê? Porque foi uma morte junto a Jesus e uma morte junto a Maria. E que a nossa morte seja uma morte abençoada, como foi a morte de São José. Isso se Jesus não voltar antes dela acontecer. Mas, meus irmãos, por que criar esse mistério? Esses mistérios, justamente para ligar aquilo que nós temos ligar o último mistério gozoso ao primeiro mistério luminoso. Fechamos um grande ciclo de mistérios, de 25 mistérios, se você quiser rezar dessa forma. E esse terço é para ser rezado durante as segundas-feiras. Por que segunda-feira? Porque segunda-feira é o dia do trabalho, é o dia que a gente levanta para trabalhar. Que nós iniciamos uma semana de trabalho. Então, para a gente meditar, inclusive, nisso. Por que não na terça? Por que não outro dia? Porque eu acredito que nós meditarmos os mistérios dolorosos e os mistérios gloriosos, eles são os mistérios que são a parte central, talvez, do Evangelho, porque falam do mistério pascal. Ou seja, o sofrimento de Jesus nos mistérios dolorosos, a morte do Senhor. E São Boaventura vai dizer, você quer se tornar perfeito, quer avançar no caminho de santidade? Então medite com frequência os sofrimentos do Senhor, a paixão do Senhor. E os mistérios gloriosos, porque, claro,
é a vitória de Cristo sobre a morte através da sua ressurreição, ascensão ao céu, a descida do Espírito Santo em Pentecostes, a Assunção de Maria e a coroação de Maria como Rainha do céu e da terra. Então, para que nós tenhamos um dia na semana, pelo menos se você reza só o terço por dia, só um terço por dia, para que nós tenhamos um dia na semana para rezar o terço dedicando aos mistérios silenciosos. Acredito que eles serão muito produtivos, nos farão crescer muito e avançar muito na graça de Deus. Volto a dizer, nesse ano do Laicato, eu fico muito feliz de ter tido essa inspiração de fazer esse vídeo. Né? Não só esse vídeo, o vídeo é de menos, mas de poder difundir os mistérios silenciosos do terço. Volto a dizer, se você conhece algum bispo, mostre esse vídeo para ele e, se for possível, que ele até opine embaixo, aqui nos comentários do YouTube. Também os mistérios estão todos aqui embaixo. Eu vou colocar as citações do catecismo aqui para vocês darem uma olhadinha, tá bom? Para vocês conferirem da onde foi tirado o embasamento para se criar esses mistérios. Que Deus abençoe a todos, né, todos que estão vendo esse vídeo. E como diz aqui no catecismo mesmo da igreja, no parágrafo 520, Jesus mostra-se como nosso modelo. Ele é o homem perfeito. Por seu rebaixamento, deu-nos um exemplo a imitar. Por sua oração, atrai a oração. Por sua pobreza, chama a aceitar livremente o despojamento e as perseguições. E, um pouco mais para frente, né, no parágrafo 533, diz assim: a vida oculta de Nazaré permite a todo homem estar unido a Jesus nos caminhos mais cotidianos da vida. Deus abençoe você, irmão. Rezemos os mistérios silenciosos, né? E que possamos, com esses mistérios a mais do terço, que possamos rezar cada vez mais, porque se a gente quer ir para o céu, a gente tem que conviver com Deus a partir daqui já, tá bom? Deus abençoe você, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria.